Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga que se faz presente, Frei Fabiano de Cristo e todos os nossos mentores espirituais, vibrando amorosamente por nossa família, por todos os nossos amigos, por todos aqueles irmãos que se encontram acamados nos hospitais, pelos que se encontram pelas ruas, pelos que passam pela dificuldade. Que Deus possa amparar a cada um de seus filhos e fortaleça na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos da prática e do pensamento de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós retomaremos o estudo do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Se alguém te ferir na face direita. Item 7. Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistai ao mal. Mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Mateus capítulo 5, versículo 38 e 42. A questão de não resistir ao mal significa não investir contra ele, realizar o esforço de combatê-lo em nós e fazer o possível para vencer em nós, e sempre de forma pacífica, né? Continuando, os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra, dão esta suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e do exagerado personalismo, que leva o homem a geralmente retribuir injúrias por injúria, golpe por golpe, que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque dizia a lei mosaica, olho por olho, dente por dente, mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Mas veio Cristo e disse, não resistai aos que vos fizerem mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. A questão da oferecer a face significa não revidar o mal com o mal, que é difícil, né, meus irmãos? Muitas vezes nos deixamos levar por esse sentimento de revidar, né? De agressão, de instinto, e aí nos voltamos como contra o outro, né? Então, oferecer a outra face é não revidar ao mal, né? Para o orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que em se vingar, e isto sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. Deve-se, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra, não da mesma maneira que aquela que manda arrancar o olho, se ele for causa de escândalo. Levada às últimas consequências, ela condenaria toda repressão, mesmo legal, e deixaria os campos livres aos maus, que nada teriam a temer.
Não se pondo freio às suas agressões, bem logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, o ato de se vingar, né? Dizendo-nos para oferecer uma face quando fomos batidos na outra, por outras palavras, que não devemos retribuir o mal com o mal, como nós já falamos, né? Que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a reduzir-lhe o orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que combatê-la, que mais vale ser enganado do que enganar, ser arruinado que arruinar os outros. Isto, ao mesmo tempo, é a condenação do duelo, que nada mais é que uma manifestação do orgulho. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que pode nos dar força para suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque vos dizemos incessantemente: voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. E continuando, Instruções dos Espíritos, a Vingança, Jules Oliver, Paris, 1862. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros, que tende a desaparecer dentre os homens. Ela é como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade. No começo da era cristã, por isso a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que ela se entrega e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se ainda, vós o sabeis de tal maneira contrário a este preceito do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusar a perdoar não somente não é espírita, mas como também não é cristão. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade, e a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão e a sua cólera e o seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma, então, caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que lhe desconfie, e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe cilada odiosa e, quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações habitualmente espalhadas em todas as direções vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando perseguido parece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios, onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefado quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e esquivam-se dele. Ah,
ou covarde, que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e insulta-lhe face a face. Para trás, portanto, com esse costume selvagem, para trás com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que pretende ter ainda hoje o direito de vingar-se seria digno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia, de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas pelo contrário, ao impulso do perdão, né? Que seja a nossa bandeira, junto com a fora da caridade não há salvação, que seja possível, né, afastar a ideia de vingança, do revide, do ódio, né, e praticar o perdão, a busca pelo perdão, né. Item 2, o ódio. Fenelon, Bordeaux, 1861. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai, sobretudo, de amar aos que provocam indiferença, ódio e desprezo. Amar os que nos amam é fácil, é muito fácil. Mas amar aquele que nos provoca indiferença, como nos diz o Evangelho, essa é a nossa prova, né? É aí que está. É aí que precisamos nos empenhar. O Cristo, que deveis tornar o vosso modelo, deu-vos os exemplos dessa abnegação, missionário do amor. Amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso, precisamente o que vos torna superiores a ele. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valereis mais do que eles, e essa hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar de vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu o sei, pois durante minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus existe e pune nesta e na outra vida os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. E agora falaremos sobre o duelo, é o item 3. Adolfo, bispo de Argers, Marmande, 1861. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, que tem um destino certo. Então, olha só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo. E qual é o nosso destino certo? A vida espiritual. E qual o nosso propósito nesta encarnação? Todos os dias temos que nos perguntar sobre isso. O que precisamos fazer? Por que estamos aqui? Por que passamos pelas dificuldades? O que temos a aprender? Né? Qual é o nosso propósito? É evolução, é melhorar. Cada dia um pouquinho. É uma grande escadaria, só que nós temos que subir degrau a degrau. Não adianta dar passos largos. Precisamos voltar e passar por cada degrauzinho, que significa cada pedrinha que está no nosso caminho, né? Não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar nem por um instante da rota certa, de olhos fixos no seu objetivo. Aí está de novo, qual é o nosso objetivo, não é? E ele nos diz o Evangelho, pouco se importa de que os obstáculos e espinhos da senda o ameacem.
Estes apenas o roçam sem o ferirem e não o impedem de avançar. Arriscar os dias para vingar-se de uma ofensa é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesseis tão enledados como estais nos vossos preconceitos, seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. É criminoso o homicídio por duelo. E o que a vossa própria legislação reconhece? Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida do seu semelhante. Isso é um crime. Aos olhos de Deus, que vos determinou a linha de conduta. Nisto mais que em qualquer outra coisa, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo tiverdes perdoado. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo não existirá mais na vossa língua, senão como uma longínqua e vaga recordação do passado. Os homens não admitirão entre eles outro antagonismo que a nobre rivalidade pelo bem. Rivalidade do bem. Santo Agostinho, Paris, 1862. O duelo pode ser, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como um suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem coragem para suportar as ofensas. Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem vos feriu a direita do que se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras, embaiai de novo a vossa espada, pois aquele que mata pela espada também perecerá por ela. Por essas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre. Com efeito, meus filhos, que a coragem é essa que brota de um temperamento violento, pletórico e furioso, bramindo a primeira ofensa. Onde está a grandeza da alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue, mas que trema, porque sempre no fundo da sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizestes de teu irmão? Ele responderá: foi necessário o sangue para salvar a minha honra. Mas a voz replicará: quiseste salvá-la perante os homens, nos breves instantes que estavam na terra, que restavam na terra. E não pensastes de salvá-la perante Deus? Pobre louco, que não vos pediria então o Cristo por todos os ultrajes que lhes tendes feito. Não somente os feristes com espinhos e lança, não somente o ergueste num madeiro infamante, mas ainda em meio à sua agonia, pôde ele ouvir as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparações vos pediu, depois de tantos ultrajes? O último gemido do cordeiro foi uma prece pelos seus algozes. Ó, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe do ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se erguerá furioso e vos chamará de covarde. Erguei a fronte bem alta e mostrai então que a vossa fronte também não recearia ser coroada de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer participar de um assassinato autorizado. Podemos dizer, por uma falsa aparência de honra, que nada mais é senão o orgulho e o amor próprio. Ao vos criar, Deus vos deu direito à vida e de morte uns aos outros? Não.
pois só deu esse direito à natureza para se reformar e se refazer, mas a vós nem sequer permitiu dispor de vós mesmos. Como o suicida, o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante a Deus e a um outro, ou a um como ao outro. O soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ameaçou com a sua justiça aqueles que dizem raca a seus irmãos, quanto mais severa não será a pena reservada àquele que comparecer diante dele com as mãos sujas de sangue de um irmão. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. O duelo, como o que outrora se chamado juízo de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que direis, entretanto, se visseis os dois antagonistas mergulharem na água fervente ou sujeitarem-se ao contato do ferro em brasa para decidir a sua disputa, dando razão ao que melhor se saísse da prova? Chamareis de insensato a esses costumes, pois o duelo, ainda pior que tudo isso, para um duelista emérito é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque está seguro do golpe que irá desferir para o adversário, quase sempre de sucumbir, em virtude da sua fraqueza e da sua inabilidade. É um suicídio cometido com mais fria reflexão. Bem sei que muitas vezes procura-se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, recorrendo-se ao azar, mas isso não é, embora sob outra forma, uma volta ao juízo de Deus da Idade Média. E lembre-se que naquela época era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome de juízo de Deus revela uma fé ingênua e verdadeira, mas sempre uma fé na justiça de Deus, que não poderia deixar de sucumbir um inocente, enquanto no duelo tudo se entrega à força bruta, de tal maneira que é frequentemente sucumbir o ofendido. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e a humildade, de que o Cristo nos deu exemplo e ensino. Somente então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É necessário que o princípio do bem e o horror do mal estejam no coração do homem. Paramos por aqui. Na semana que vem retomamos o item 14. E para fecharmos a leitura de hoje, divido com vocês uma mensagem da Meimei. No livro Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira e autores diversos. E o item é o 71, Esperando por Ti, no capítulo 12, item 8. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te ergue as ocultas, e ao ar que respiras é assim como um sopro da ternura de alguém. A entender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés. A afeição de amistoso convite, a água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque das tuas mãos para consolar-te, e o fruto pendendo da árvore roga, humilde, que o recolhas. Pensa na bondade de Deus, e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe.
Cala-te onde não possa auxiliar, quando não for possível ajudar, que possamos ficar em silêncio, né? Deixa que a tua alma te enterneça, ajudando nas construções do bem eterno, que tudo nos dá sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sinfonia e que essa divina sinfonia pede que lhes dê também a tua nota. Mimimi. Então, que linda essa mensagem, né? Que possamos refletir sobre isso, né? E possamos repensar a nossa vida diante dessa mensagem aqui. Voltando para a natureza que nos dá o céu, a chuva, o sol, o calor, o ar, né? Tudo isso Deus nos dá. Que possamos também ser resignados diante da dificuldade da prova e calar a ofensa, né? Fiquem com Deus, boa semana a todos e a semana que vem retomamos com a leitura do Evangelho.